irmãos, queridas irmãs, nós estamos iniciando nesse momento a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Quero mandar um abraço especial para todos vocês que estão nos ouvindo, pessoal da Igreja Batista Regular em Mangabeira, algumas pessoas talvez lá da nossa congregação, lá em Pombal, e vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa aproveitar esse dia maravilhoso, nesta manhã de domingo, na qual a gente separa esse tempo para adorar o Senhor, para aprender mais acerca da sua palavra, para louvar o nome dEle, para a glória dEle. Vamos iniciar com uma oração e logo após a gente vai dar início à nossa aula. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender todas as circunstâncias, aproveitar da melhor forma possível, principalmente para aqueles que estavam afastados do Teu Evangelho. E nós, ó Deus, que estamos aprendendo cada vez mais, tirando, Senhor, dia após dia, sendo transformado pelo Senhor, tirando os pecados, reconhecendo que somos pecadores, e que no processo de santificação o Senhor usa de alguma forma a circunstância para podermos olhar verdadeiramente para a Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que está nos ouvindo nesta manhã, dando sabedoria, abrindo suas mentes, seus corações, para que possam compreender a Tua palavra. Usa, Senhor, aquele que está falando, aquele que está ensinando, que venha da Tua parte, que venha somente aquilo que é necessário para que venhamos a compreender o assunto que o Senhor está nos proporcionando. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Nos abençoe em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos. Então nós vamos ver nesse momento, vamos falar sobre o mediador, um mediador proclamado. Essa é a nossa última aula desse assunto. E nós vamos ver aqui que o Senhor vai nos ensinar acerca desse desfecho desse assunto, tá? O mediador, um mediador proclamado. Então, por fim, podemos apreciar o valor dos 4 evangelhos. Então, os 4 evangelhos é realmente a base da mediação, porque isso pode parecer estranho, porém não é mais que a verdade. Então, o Evangelho é a verdade, nós sabemos, é a apresentação do próprio Senhor Jesus como mediador para a salvação. Então, nós vemos aí que o Evangelho foi crucial, né? A narrativa da vida de Cristo. Nós vamos entender melhor, porque não é somente focar a vida de Cristo, mas focar principalmente o propósito e a função do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Então é importante que você observe bem isso e você tire as suas dúvidas, né? Nós sabemos que esse assunto é muito mais profundo do que isso, mas isso serve como base para você cada vez mais se deleitar nas Escrituras, em especial nos Evangelhos, em relação à vida do Senhor Jesus. Vamos entender, né, que o Evangelho não é por si só, ele não mostra claramente, ele vai mostrar a vida de Cristo, mas quando nós associamos e vemos a correlação, não só entre os Evangelhos, mas também com as epístolas, aí você vai ver neste arcabouço uma verdadeira e profunda explicação acerca do Senhor Jesus como mediador. E aí, muitos daqueles que com razão consideram os evangelhos os livros mais admiráveis do mundo por causa da habilidade com que nos apresentam a pessoa mais maravilhosa de todos os tempos, falham em compreendê-los. A gente foca às vezes uma coisa, mas a gente tem que observar um todo. Então é isso que a gente vai aprender hoje pela manhã. Leem-nos como se houvesse uma
contradição entre os evangelhos, narrativas, vida prática, que são os evangelhos, e as epístolas, que são teologia e teoria. Então eu não posso ler algo como o evangelho e desassociar as epístolas. Por quê? Vamos entender melhor. Leem-nos como se fossem biografia que focalizam Jesus do ponto de vista do interesse humano, como uma pessoa fascinante que teve uma carreira cativante. Então, quando eu foco só o evangelho, sem olhar as epístolas, eu vou ver um ser humano perfeito que fez grandes coisas e que nos chama muito a atenção. Mas por que ele fez isso? Por que ele veio? Por que aconteceu toda aquela narrativa que os evangelistas mostram? Qual é o motivo de cada parte, de cada sessão ali, de cada trajetória do Senhor Jesus? É isso que a gente tem que observar e aprender. Então, alguns, perdendo inteiramente de vista os evidentes sinais de cuidadosa elaboração dos evangelistas, têm se referido aos evangelhos como memórias destituídas de arte, né? Esses pensadores, eles começam a disseminar também essa ideia de que aquela elaboração do evangelho não foi tão assim uma arte, e a gente não deve ver como a arte contemporânea dos nossos dias, né? A gente vê uma história real, com narrativas de 3 evangelistas que falam da mesma coisa, são sinóticos, né? Eles falam da mesma coisa, e um evangelista específico que mostra Jesus como algo mais, como alguém mais profundo, ou como o próprio Deus. A gente sabe disso. Então, os 4 evangelhos nos mostram algo fascinante e importante, mas não fica só por aí. Não é algo que, como se fosse algo que não tivesse grande valor para comparar a arte moderna, vamos dizer assim, que, na realidade, uma boa parte da arte moderna não retrata a criação verdadeira do Senhor, nosso Deus, de alguma forma. Então, na realidade, esses 4 livros são precisamente aquilo que o título de cada um deles afirma. O Evangelho, Evangélio, né, no grego, que significa boas novas, boas notícias. Então, ou seja, a proclamação do fato atenientes ao Senhor Jesus. Estes fatos contribuem para a nossa compreensão acerca de Cristo como mediador, conforme vemos nas epístolas, né? Profeta, rei e sacrifício pelo pecado, categorias usadas pelos evangelistas. Claramente a gente vê nos evangelhos as expressões e eles mostram isso de uma forma bem clara. Agora, além disso, né, e nessa qualidade, como aquele que nos trouxe a salvação, que é o propósito maior. Nessa qualidade, né, nesses 3 ofícios que nós já vimos anteriormente, a gente vê que ele nos trouxe a salvação. E isso é que é a ênfase maior para a nossa vida cristã. Ele nos trouxe a salvação. Em relação à salvação, o que aconteceu na sua trajetória, narrada pelos evangelistas, que influencia a nossa vida hoje. É isso que a gente precisa observar. E não somente os evangelhos, mas as explicações que nós vemos nas epístolas. Então, essa salvação envolve a nova vida e a nova esperança, mediante um novo relacionamento com Deus. Então nós voltamos, por causa da salvação, nós voltamos a ter um relacionamento com Deus. É uma nova vida, é uma nova esperança. Então a verdade é que os evangelhos foram escritos por homens cuja teologia correspondia às das epístolas, com o propósito de edificar outras pessoas
que compartilhavam, ou pelo menos estavam aprendendo a compartilhar as mesmas crenças. Então, nota aí que o Evangelho, junto com as epístolas, elas formam um todo importante. Não estou dizendo que só o Evangelho e as epístolas são importantes na palavra de Deus. Pelo contrário, toda a palavra de Deus é importante. Mas falando acerca do mediador, ou expressando e mostrando o mediador, e a explicação por que ele é mediador, nós vemos isso quando nós olhamos as epístolas também. E isso nos dá condições para a gente compartilhar essa crença, a mesma crença com os outros que são tocados pelo Espírito de Deus. E aí, desta forma, evangelhos e epístolas complementam. Tá? E o foco da atenção dos evangelistas não incide tanto sobre Jesus como um ser humano, embora a sua real humanidade seja imprescindível ao ponto de vista dos evangelistas, mas sim sobre o seu ser como divino mediador, o Deus que trouxe Deus até nós, em graça e poder, para deste modo conduzir-nos a Deus mediante o arrependimento e fé. Então é importante isso na nossa vida cristã. Presta atenção, nos evangelhos tudo é apresentado de tal modo a ressaltar o tema mediação. A apresentação da vida de Jesus, e nós vemos o nascimento, o batismo, o ministério público, a paixão, né, o acontecimento ali da condenação, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Tudo isso, essas divisões aí, histórica, narrativas importantes para a nossa vida, para a gente elaborar em nossa mente, em nosso coração, o que realmente aconteceu e quais são seus significados. Então, as curas e os milagres de multiplicação de alimentos, que retratam a graça que cura e nutre as nossas almas. Foi um exemplo, foi um sinal para os judeus, né, tudo isso, mas tem uma realidade profunda em relação à atividade do Senhor, nosso Deus, até dos nossos dias. Então, um ensino, por exemplo, que são os convites à fé, que Jesus, nos seus ensinos e nas narrativas que aconteceram, estavam ali constantemente, né, vendo isso, né, e sendo elaborado para nós, né? E também a orientação dada aos discípulos. Jesus chama os seus discípulos, os reúne e os ensina. E ele expressa isso, os evangelistas expressam os ensinos de alguma forma, né? Então a gente vê ali os ensinamentos do Senhor Jesus que são narrados pelos evangelistas nesse sentido. Tá? Então, os cumprimentos de profecias bíblicas que foram citados, nós vemos lá também, vamos ver Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. Nós sabemos que as profecias foram cumpridas no Novo Testamento e foram narradas pelos evangelistas. Olha lá Mateus, capítulo 1, versículo 22, 21 e 22. Mateus. Muito bem. Vamos lá, queridos. Continue aí firmes nessa vontade de poder aprender cada vez mais. Cada dia que a gente observa a palavra, nós aprendemos um pouco mais acerca da palavra. Isso nos dá fortalecimento. Tá? Isso nos dá ânimo. Versículo 22 e 23 do capítulo 1 diz lá o seguinte: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Pronto. Esse é o versículo 23. O 22 diz: Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Então nós vemos aí o próprio Mateus narrando e dizendo que o que aconteceu ali
foi justamente o que o profeta tinha dito há muito tempo atrás. E nós vamos ver, você pode observar 4,14, Mateus 14,15, Mateus 8,17, Mateus 12, 17 e 18, Lucas, capítulo 22, versículo 37, Lucas também no 24 e versículos 25 seguintes, e também no 24, 24, 25 seguintes e 24, 44 seguintes. Tá? E outras passagens, tem muitas passagens que mostram o cumprimento das profecias na pessoa do Senhor Jesus. E no caso do Evangelho de João, que é mais específico, os comentários do autor, de João. Então, o que João diz ali? O que João mostra? Essa é uma das principais observações ou comentário de João, que é no início do seu Evangelho, né? Que é lá no capítulo 1, versículo de 1 a 18, quando ele vai falar sobre Jesus vindo, né, e Jesus encarnado. E ele faz uma correlação com entre o Evangelho e o Antigo Testamento, especificamente ali no princípio, né? Na realidade, especificamente, ele está falando sobre Gênesis, e faz uma correlação com o princípio no seu Evangelho. Então ele pega o princípio de quando Deus criou os céus e a terra, no princípio, e ele pega Jesus aqui falando justamente e voltando, né, na narrativa da criação. E aí no João ele diz o seguinte, e aí é bem conhecido da gente, mas eu vou ler, você pode ler depois de 1 a 18, mas eu vou ler somente os primeiros versículos e o restante do 14 em diante até o 18. Vamos lá. Então, João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, para iniciar. Aliás, 1 ao 5. No princípio era o verbo, então vamos lembrar que no princípio era o verbo, a palavra, né, o logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, falando ali tanto de Deus como do Filho, né? Se nós olharmos o Antigo Testamento lá em Gênesis, logo no princípio, nós vamos lá no início das Escrituras, nós vamos ver que Deus se revela ali na Trindade, né? Nós vemos o Espírito pairava sobre a face da terra, e tem um monte de coisa ali, e nós vamos ver, nós podemos observar isso. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha o versículo 14, que é fascinante, né? E o verbo, né, aquele que estava com Deus e que era Deus, o verbo, o logos, a palavra, aqui ele dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o próprio nascimento do Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aí, versículo 15, ele diz: João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existe antes de mim, falando da eternidade do Senhor. E no versículo 18 ele diz: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. Então é importante você observar isso. E aí você pode ler também capítulo 2, versículo 11 e versículo 21 e 22, capítulo 3, versículo 31 a 36, capítulo 7, versículo 39, capítulo 8, versículo 20, o capítulo 11, versículos 51 e 52, o 12, de 37 a 43, e o 13, versículo 1, e o 18, versículo 32, e o 20, versículo 31. Todos esses versículos que estão aí citados, e mais, não são só esses, é só como exemplo,
fala do cumprimento do Senhor, aliás, do Antigo Testamento, no Novo Testamento, referente ao mediador que viria, né, ao Salvador que viria e chegou. Graças a Deus por isso. Então, conforme disse anteriormente, creio que alguns daqueles que amam os evangelhos e os leem regularmente, de fato, leem-nos de modo errado. Então, vamos entender isso. Por que eles leem de modo errado? Negligenciando o que é central, concentrando-se no periférico. Então, começa a olhar só a parte periférica dos acontecimentos, que não é errado você olhar o contexto, e é importante o contexto, mas ele está dando ênfase mais ao periférico, mais ao contexto. Terminam sabendo algo sobre a pessoa de Jesus, sim, né, como o Jesus histórico, né, que os liberais fizeram, né, em relação a isso, justamente isso que desencadeia uma visão não clara, uma visão mais racional de Jesus, como Jesus homem, só a sua humanidade, sem a sobrenaturalidade. Então aqui ele está falando que terminam sabendo algo sobre a pessoa de Jesus, e foi comprovado que Jesus existiu mesmo como pessoa, mas quase nada sobre a sua mediação. E a mediação está também ligada à sua sobrenaturalidade como Filho de Deus, porque somente Jesus, Filho de Deus, poderia ser a mediação perfeita para a salvação da humanidade, dos homens que creem nele. Então, também creio que alguns que amam a teologia e estão familiarizados com as epístolas não leem os evangelhos com a devida frequência, de modo que conhecem a doutrina da mediação, mas não estão familiarizados com o homem Jesus Cristo. Então ele fala das duas partes, tanto de um lado como do outro. Conhece muito Jesus, mas não conhece que ele é mediador. E às vezes conhece ele como mediador, mas não conhece ele como Jesus, o homem. Então ele é as duas coisas, né? E está inserido aí justamente a deidade de Jesus e a sua humanidade. Então eu não posso desvincular as duas coisas, eu tenho que ver no conjunto, e eu preciso fazer essa ligação para eu entender que Jesus é o mediador perfeito, né? E o Evangelho nos mostra isso. Mas não só o Evangelho, nós podemos ver isso também, a explicação mais específica da mediação também nas epístolas. Então, a ambos, pois, faço este apelo: apreciem os evangelhos. Ele está falando para aquelas duas turmas, um que dá ênfase somente ao Jesus histórico, somente a Jesus com sua humanidade, e o outro que dá somente uma visão do Jesus mediador. Tem que ser os dois. Então, na verdade, eles são os livros mais enriquecedores do mundo, né? Devem apreciar os evangelhos, uma vez que seus leitores enxerguem aquele acerca de quem estão lendo, a saber, Jesus, o mediador, cujo ministério salvífico é exposto em termos teológicos nas epístolas. Então, a gente vê a trajetória de Jesus, a vida de Jesus, o que ele fez, e nós vamos ver a parte teológica que é explicativa nas epístolas, tanto dos autores que escreveram as epístolas. Então, o Cristo das epístolas é o Jesus dos evangelhos. Não podemos desvincular. É a mesma coisa que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eu não posso separar isso. Eu não posso dizer que é diferente. Então você precisa entender isso e não errar nesse ponto, né? As epístolas falam de Jesus, e esse Jesus que é falado nas epístolas não é diferente do que é falado no Evangelho. Então a gente percebe que existem alguns pensadores céticos, às vezes, que separam, né, o Evangelho das epístolas e dizem que a epístola é como se fosse outro Evangelho ou outra escritura, que até descartam Paulo, né? Então isso é importante você perceber. Então nós sabemos que há uma ligação profunda
dos evangelhos ou dos Atos de Jesus, né, com as explicações teológicas nas epístolas. Muitos ganhos advêm de escalar os Himalaias teológicos, né? Os Himalaias, essa expressão aí é a dificuldade que você tem de se aprofundar e cavar ou subir uma montanha alta para o seu entendimento, né? Que são as grandes epístolas de Paulo e as epístolas aos Hebreus. Então, a análise que nós temos da profundidade daquilo que Paulo escreveu, daquilo que o autor de Hebreus escreveu, principalmente, então, um dos ganhos é que, por meio disso, ficamos preparados para ler os evangelhos com entendimento, e tudo quanto ali encontramos nos levará a dizer continuamente de todo o coração. O que a gente vai dizer? Deixa eu comentar, depois a gente vê aí o que a gente vai dizer de todo o coração. O que eu quero comentar sobre isso? Eu quero comentar que é o seguinte, que a gente vê, né, a profundidade do Evangelho como algo importante para a nossa vida cristã. Então, geralmente, quando a gente vê uma pessoa que se converteu, um novo convertido, a gente diz ou recomenda que eles comecem lendo o Evangelho. E o Evangelho é a narrativa real do que Jesus fez por nós. Está ali claramente o nascimento de Jesus, a sua descendência. Aí você vai vendo eles mostrando Jesus e os seus antepassados que antecederam a ele, porque Jesus chegou na plenitude dos tempos, porque Jesus veio justamente há quase 2000 anos atrás. E a gente vai vendo a trajetória da vida pública de Jesus, o seu nascimento, que foi um nascimento incrível, né, em relação ao Criador, e a pessoa que nasceu ali em um lugar bem simples, né? Então a gente vê Jesus na sua trajetória dos 12 anos, né, ali, e quando ele entra na vida pública aos 30, você vê passo a passo, onde os evangelistas vão mostrando na sua percepção, no seu ponto de vista, no tempo em que um estava com Jesus, o outro não estava, eles estavam juntos, e eles narram às vezes a mesma cena com pontos de vista diferentes que se completam, né? É interessante você ver isso. Então você lê o Evangelho, então um novo convertido ele começa a ler o Evangelho e começa a ver Jesus passo a passo, por que ele veio, e quando ele morre na cruz, né? E ele ressuscita no terceiro dia e fica ali com os seus escolhidos, né? Que aí depois promulga a grande comissão para todos aqueles que foram alcançados. E depois aí nós começamos a ver a narrativa de Atos dos Apóstolos, a trajetória contínua da história de todos aqueles que estavam seguindo Jesus Cristo e a perseguição, o sofrimento de cada um deles. E quando nós olhamos para as epístolas, que também faz parte do Atos dos Apóstolos, quando Jesus toca principalmente Paulo, que foi um dos maiores escritores bíblicos, né, ali escrevendo as suas epístolas e abrindo igrejas e mandando as epístolas para as igrejas, dando ensinamentos que o próprio Jesus ensinou. Então nós vemos as explicações claras, evidentes e comprovadas como algo importante para a nossa vida, explicações por que Jesus nasceu ali, por que Jesus veio e se deixou ser transformado em uma de suas criaturas, por que Jesus veio e morreu, e no terceiro dia ele ressuscitou. Todas essas explicações falam sobre o pecado, sobre a queda do homem, a explicação até do Antigo Testamento em relação a tudo isso, e por que Jesus veio. Aí nós vemos claramente a importância da profundidade do mediador que foi proclamado nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, com o cumprimento do Novo Testamento, na vida dele, narrada pelos evangelistas, e também as explicações teológicas das epístolas. Isso é fascinante,
É isso que você precisa aprender, é isso que você precisa observar como algo importante para a sua vida e dizer, olha, eu tenho uma mensagem que chegou até mim, sem eu merecer, sem eu entender, não foi racional, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus porque eu sei que Ele é o único mediador que é suficiente para salvar a minha vida, que eu não tinha como salvá-la. Então, esse ponto é importante, você precisa observar isso. Talvez você já saiba de todas essas coisas, mas talvez você é um novo convertido e está assistindo isso, assistindo essa aula, né, essa última aula sobre o mediador, um mediador proclamado, e você precisa dar ênfase nisso. Observar a palavra, deixar que Deus haja em sua vida, ouça, participe, esteja em uma igreja séria, uma igreja que pregue um verdadeiro evangelho, não é a igreja que prega as palavras do pastor ou do pregador, mas não, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai das Escrituras, o evangelho puro e simples que transforma vidas. Assim como o Senhor nos tocou, toca você também. E você que já sabe de tudo isso, você vai se aprofundar mais e se sentir alegre em entender o evangelho como deve ser entendido. Então isso é bênção. E vamos continuar então. O que realmente nos dá alegria no nosso coração? O que realmente isso, como a gente vê isso? Como a gente observa isso aqui no finalzinho, né, do nosso estudo sobre um mediador proclamado? Então, um dos ganhos é que, por meio disso, ficamos preparados para ler os evangelhos com entendimento. Então, eu leio o evangelho e leio as epístolas e eu formulo a ideia principal, né, que Jesus é o nosso verdadeiro mediador, e eu entendo teologicamente e historicamente Jesus, porque Jesus foi homem e é Deus, é homem e Deus agora, e por que ele veio para morrer no nosso lugar? Quais são as implicações do seu nascimento, vida pública e morte, e ressurreição e ascensão? Por que essa trajetória que é mostrada a nós, talvez não totalmente, mas suficiente, é aquilo que nós precisamos entender sobre o mediador proclamado. Então, o que acontece? E tudo quanto ali encontramos nos levará a dizer continuamente de todo o coração: o quê? Jesus, meu pastor, esposo, amigo, meu profeta, sacerdote e rei, meu Senhor, minha vida, meu caminho, meu fim, aceita o louvor que te entrego. Você continua me acompanhando? O autor está dizendo: você vai me acompanhar nessa linha de pensamento? Você vai concluir isso como algo importante para a sua vida? Que é necessário? Que é prioritário? Que você entende que isso vai te trazer satisfação, alegria em deleitar nas coisas lá do alto? A nossa intenção de ensinar, mesmo que seja algo básico inicialmente, é que você se fortaleça na sua fé. Não é pela eloquência, porque nós vemos que nós somos falhos, né? Mas é pela palavra, que é viva e eficaz. Então, quando você ouve ensinamentos importantes, que tem coerência, que faz parte da nossa fé, da nossa vida cristã, você se deleite, você se alegre e aproveite da melhor forma possível esses ensinamentos. Não deixe passar. Quando você sabe de alguém, de algum assunto importante que você precisa se aprimorar, que você precisa entender, você vai atrás e você acompanhe nas Escrituras e veja que realmente está sendo ensinado.
Tá? Aí você se deleita nas coisas lá do alto. Uma bênção muito grande. Né? É um privilégio que você tem. Então, queridos e queridas, irmãos e irmãs, todos que estão nos assistindo, é para a glória de Deus que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Pregar o Evangelho, fazer discípulos por todo o mundo. Esse é o objetivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, você pode inscrever. Se você quiser dar um like, você pode dar ali, tá? Para nos ajudar a continuar transmitindo. Né? Nós tem um número aí que a gente precisa atingir e estamos um tanto longe para a gente continuar transmitindo através desse meio de comunicação que é importante para atingir as pessoas que estão distantes de nós. Mesmo mesmo fora da pandemia, mas em meio à pandemia, é uma ferramenta importante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa compreender claramente aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração através das Escrituras. Vamos orar nesse momento, encerrando esse momento oportuno e importante que o Senhor nos concedeu. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que puderam e poderão assistir, Senhor, acerca desse ensinamento que vem de Ti. Não é nosso, Senhor, não são nossas palavras. É a palavra daquele que veio até nós, o Senhor, o próprio Deus, através do Teu Filho, nos ensina como é importante, ó Senhor, realmente valorizar a Tua palavra. Esteja, Senhor, com cada um, Senhor, abençoando, dando convicção da sua vida, mesmo em meio à tribulação, tendo a certeza da esperança eterna, e isso que possa fazer com que os corações possam continuar firmes e alegres, proclamando e testemunhando o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, obrigado pela igreja que o Senhor instituiu, em especial a igreja aqui em Mangabeira, Senhor, a igreja local e todas as igrejas que fazem parte do Teu corpo. Entregamos em Tuas mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.